ao invés de correr atrás de bandido, ela está indo atrás de pessoas do bem. Sim. Mas são pessoas do bem, entre aspas, que continuam se aglomerando, que continuam dissipando esse vírus que permeia hoje a nossa sociedade. Na verdade, o mundo inteiro está sofrendo com isso. Então, eu gostaria de fazer um apelo para essas pessoas, que elas se conscientizassem mais. Vai ser difícil. Eu acho que é melhor ter lei. Eu acho que é melhor ter lei durante a pandemia, que essa sugestão que o Nico deu, de pegar esses caras que promovem essas festas com droga de associação criminosa, com no mínimo 5 anos de cadeia, porque esses caras não vão se convencer disso, não. Nem eles, nem essa molecada que participa dessas baladas aí, ou de baile funk, ou festa de rico ou festa de pobre. Esses caras não vão se conscientizar jamais. Doutora, daqui a pouco tem a reportagem do Nico que a gente vai rodar aqui, de mais essa festa clandestina que ele estourou. Obrigado, doutora Sato, obrigado ao Nico. Nós voltamos daqui a pouco com as matérias do Garradop e a Força Tarefa. Grande atuação aí do Garradop, a chefia da doutora Sato na Polícia de São Paulo, o Nico num departamento importante que é o Garradop, fundamental na Polícia de São Paulo, e daqui a pouco a matéria dessa balada na mansão, que era do mesmo cara do cassino do Gabigol, só mudou do cassino para uma mansão. Olha aqui, o Marcelo Moreira, no caso que nós mostramos ontem, o Marcelo Moreira, que aquela senhora estava desesperada e que houve um assalto em plena luz do dia, 3 horas da tarde. De repente, a polícia prendeu aqueles marginais, como eu disse, que ia prender, acabou prendendo os marginais. Depois do desabafo daquela senhora, a polícia já estava atrás dos bandidos, que deram um tiro no peito e um de raspão na cabeça de um senhor que tinha, acho que, 70 anos ou mais. Pois não, ô Marcelo? Boa noite, Datena. Boa noite a todos. Datena, os trabalhos adiantados por Taboão da Serra. 2 criminosos já foram identificados. Ao todo são 5, mas 2 já foram identificados. A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, Datena. E acredite, o advogado aposentado de quase 70 anos morreu porque se assustou quando viu os bandidos na garagem da casa dele, Datena. Eu estava esperando as imagens, porque disse que tinha imagens aí. Eu não sei se eram as imagens dos suspeitos ou não, mas diz que havia imagens. A gente tem essas imagens na mão aí, ô Latino? Temos a imagem, nós temos a prisão dos caras. Temos a prisão dos caras aí. Não, então, foram identificados, mas não tem imagem da prisão, mas tem a matéria desse caso. O cara foi morto em plena luz do dia. Então põe aí, por gentileza, aquela senhora fazendo aquele desabafo, com a voz que saía do coração, depois de muitos anos de casamento, ia saindo de casa e não costumava sair. 5 horas da tarde, 5 bandidos rodearam o casal e atiraram no peito do rapaz e mataram o cidadão. A primeira fala da senhora, vamos com a calma aí, é o que eu disse, não precisa apavorar, vamos com a calma aí. Tem a senhora falando aí na mão do Vândalo Latino? Então, por gentileza, veja o desabafo da senhora e, na sequência, vai a reportagem da polícia que já identificou e já deve prender esses caras. Na tela, o Latino. 2 horas da tarde, você está saindo da sua casa, vem 5 marginal, te aborda e atira. Pedir para colar a reportagem. Então vamos colar a reportagem de que a polícia já identificou esses bandidos que mataram o marido dessa senhora. Eles resistiram tanto tempo, tinham um casamento legal, bacana há tanto tempo e de repente morreram por causa de bandidos. Sobreviveram à doença, são pessoas de idade do grupo de risco, sobreviveram à doença, mas morreram pela violência. Vamos ver na tela. Me ajuda aí, ô Latirão. As imagens que mostram os suspeitos já estão com a polícia. Nessa, em que conversam minutos antes de atacar a vítima na garagem de casa, é possível até ver o rosto deles. Depois de atirar no advogado aposentado de 68 anos, os criminosos usaram o carro da vítima para fugir. Equipes da Romu de Taboão da Serra foram acionadas e imediatamente passaram a fazer buscas pelos bandidos. Uma pessoa que mora na mesma rua do crime alertou o secretário adjunto de segurança da cidade. E menos de 1 hora depois, o carro já tinha sido localizado, abandonado pelo grupo perto de uma comunidade na cidade de São Paulo.
Foi localizado pelas nossas viaturas de Romu, ali na área do João 23, na Estrada das Aranhas, né? Atrás da caixa d'água. Lá tem uma caixa d'água, foi atrás da caixa d'água. A suspeita é de que os criminosos sejam dessa mesma região onde o carro foi encontrado. Eles devem morar ali pela região, porque eles não iriam abandonar o carro no local longe para depois pegar uma outra condução. Se eles largaram ali é porque eles conhecem a região, devem morar pelaquele local. Policiais do 2º DP da cidade investigam o caso, que foi registrado como latrocínio, o roubo seguido de morte. José Alberto Mendes Fidalgo ia sair de casa com a esposa e a neta quando foi abordado na garagem por 2 dos 5 criminosos. As duas já estavam dentro do carro, mas ele percebeu que havia esquecido a carteira. Quando voltava para o veículo, os bandidos chegaram e já atiraram no aposentado. A mulher e a neta foram arrancadas do carro para que os criminosos fugissem. Muito abalada, a esposa ainda não foi ouvida formalmente pela polícia. Datena, além das imagens que mostram os bandidos, a polícia espera contar com a ajuda da perícia. Antes de ser devolvido à família, o carro da vítima foi minuciosamente examinado. Peritos procuraram por impressões digitais, que podem auxiliar na identificação dos bandidos por meio do sistema EIFES. Com certeza serão presos, porque a polícia inteira de Itabuão e com certeza a polícia de São Paulo também, porque o veículo foi abandonado na área do João 23, estão empenhados para pegar esses marginais. Além da esposa, José Alberto deixou 3 filhos e uma neta. Familiares passaram a manhã inteira no IML cuidando da liberação do corpo. Abalados, eles não quiseram gravar entrevista. A polícia já identificou esses canalhas e vai botar na cadeia. Esse é o grande detalhe. Mas até aí, pedem para você ficar em casa. Você fica em casa, sai na porta de casa e o cidadão leva um tiro no peito. A senhora tem todo o direito daquele desabafo emocionante, mas quem é que vai devolver? O marido dela. Não é? Se nem na sua casa, no seu endereço, mora na rua tal, número tal, você tem segurança. Não é? Deram um tiro no peito do cidadão, anteontem, em plena luz do dia. E sem motivo nenhum, ele não reagiu nem nada. Enquanto a Estação da Luz continua lotada, cheia de gente, se contaminando e contaminando familiares e outros de outras famílias, né? São 14 milhões de pessoas lotando aí a Estação da Luz, 14 milhões de pessoas. Não é? Nós temos a falta de sedativos para entubar pacientes em quase metade das cidades do estado de São Paulo. A situação está desesperadora, porque se você não tem o sedativo, você não consegue realizar uma cirurgia. Se você não tem o sedativo, você não consegue entubar o paciente de Covid, que precisa estar desacordado para ir para o respirador, e aí o respirador faz a função do pulmão e tenta se recuperar da doença aplicando os remédios necessários para que a pessoa se recupere, né? Para que os pulmões tenham chance de poder ser recuperados e a pessoa saia da UTI com vida. Se não tem respirador, não tem como você tratar uma pessoa com Covid, ela morre afogada no seco. Se você não tem sedativo, não tem como. Se os remédios desapareceram, onde é que eles estão? É muita gente usando o remédio, não deve ser só isso que a gente mostrou. Primeiro, que tentaram aumentar 700% o preço desse remédio um ano passado e conseguiram. Tinha um hospital em São José do Rio Preto que não conseguia mais fazer cirurgia, porque não ia pagar R$700 o sedativo, não tinha como pagar R$700 o sedativo, 700% a mais o preço do sedativo. Depois nós descobrimos que existe um mercado paralelo de gente vendendo sedativo para cavalo ou para ser humano. Não é? Se tem mercado paralelo, tem coisa errada no meio do caminho. Não é só a demanda, não é só o uso do sedativo. Alguma coisa está acontecendo, alguém está tirando esse sedativo de circulação para vender mais caro. Me parece que é uma coisa lógica e a situação está terrível. A Estação da Luz está lotada, e aí, qual é essa estação, Garrafa? Essa, a Estação Barra Funda, da Atena, também que está lotadíssima aí, a Estação Barra Funda, da Atena. Pois é, se você tiver, eu, por exemplo, fiz o exame hoje no Sírio-Libanês, se eu tivesse que operar do coração na hora, eu não tinha como ser operado do coração, porque possivelmente faltaria sedativo. Talvez no Sírio tivesse. No Sírio deve ter, porque é um hospital de rico, de bacana. Mas o pobre não vai em hospital de rico. Onde mais está morrendo gente? Com todo o movimento de melhora que houve no SUS. Porque há muito tempo que a gente falava que morria gente nos corredores do SUS por falta de verba.
né? Não prestaram atenção na gente. Eu dizia, todo político que é eleito, sendo de vereador a presidente, o cara deveria ser atendido no SUS, porque era o único jeito do sistema público de saúde melhorar. O nosso sistema público, que nunca foi lá um primor, mesmo assim, hoje, com injeção de dinheiro, que foi obrigado a injetar dinheiro ao governo no SUS, salvou vidas pra caramba. Se não tivesse o sistema público de saúde, teriam mais mortos ainda no Brasil, mas ele sempre foi muito ruim, o SUS. Começou a melhorar nos tempos dessa parte, não é? Então, o pobre vai para o Sistema Único de Saúde, vai para o SUS. O pobre vai para onde tiver lugar, onde tiver leito. E a maioria das pessoas morre nesses hospitais aí, ou nessas AMAs e UPAs, que não tem sedativo para botar o cara no respirador. Carol Matos, na tela, me ajuda aí, ô Latinão. A falta de sedativos do kit intubação para pacientes com Covid-19 foi confirmada por uma médica que trabalha na UPA de Francisco Morato, região metropolitana de São Paulo. Trabalho na emergência. Pode ser que não tenha uma medicação, mas a gente sempre substitui. Por exemplo, essa semana não tinha fentanil, estava acabando o estoque, porém tinha morfina que faz o mesmo efeito. A profissional denuncia ainda a falta de estrutura da UPA para receber pacientes em estado grave. Ela ainda afirma que infectados com coronavírus não estão isolados de pacientes internados com outros problemas de saúde. Não é mais UPA, isso aqui é um covidário. Por exemplo, se chegar um infarto, que agora tem um AVC na emergência, está no meio dos pacientes com Covid, porque não tem onde colocar. A gente que tem que se virar. Conforme a gente pode, a gente se vira. Tá bem difícil. Datena, em nota, a Prefeitura de Francisco Morato confirmou a falta de alguns medicamentos que compõem o kit intubação. Mas afirma ainda que os pacientes estão sendo sedados com medicações semelhantes que fazem o mesmo efeito. Ainda assim, a situação preocupa, porque não param de chegar mais pacientes. Segundo o presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, quase metade das 645 cidades do estado já apresenta falta de medicamentos para entubar pacientes. Nós temos 315 cidades que representam mais ou menos mais de 2.100 serviços que estão com o estoque praticamente zerado do kit intubação. Com certeza, nós estamos à beira do caos mesmo, né? Fica muito complicado isso. Uma tragédia anunciada. Caso não haja reposição urgente dos medicamentos, pacientes deixarão de ser entubados, mesmo com leitos de UTI disponíveis. Quando a gente se engasga, a primeira coisa que você quer fazer é tossir e jogar aquilo para fora. Você já imaginou, você está com um tubo na garganta, você eventualmente é acordado e ao mesmo tempo você está tendo uma irritação querendo jogar aquilo para fora. E esse é o pior dos mundos. Eu imagino que isso aí é pior que uma tortura. Aí fica esse jogo de empurra-empurra. Você vai cobrar o governo estadual, que joga para o governo federal. Nós não queremos saber de quem é a culpa. Precisa ter sedativo dos hospitais, senão vai morrer mais gente do que normalmente já está morrendo. Já foi divulgado o número de mortos aqui em São Paulo ou não, Garrafa? Já sim, Datena, em São Paulo, 1.060 mortos em 24 horas. Datena. É praticamente o mesmo que ontem foi 1.095, agora 1.060 mortos. Acima de 1.000 e teremos no Brasil acima de 3.000 mortos, com certeza podendo chegar a 4.000, dependendo da situação de outros estados. Mas mesmo assim a situação é crítica e lamentável. Não quero saber se é culpa do governo federal, se é culpa do governo estadual. O político está aí para resolver a situação. Esse é o grande detalhe. Tem que encontrar esse sedativo, comprar esse sedativo e abastecer as redes de saúde com esse sedativo, senão as pessoas vão morrer. Porque não se combate Covid em caso grave sem UTI. E para a UTI, para funcionar a Covid, o tratamento da Covid da UTI tem que ter respirador. E o respirador não funciona com a pessoa acordada. Ela tem que estar em coma induzido. Para você entender melhor, em sono induzido. Ela tem que estar apagada, porque senão o corpo não aceita a intubação. Então tem que arrumar esse kit aí de sedativo imediatamente, mas imediatamente. Senão as pessoas vão morrer que nem barata. Já estão morrendo, é uma atrás da outra. Hoje a gente deve bater 3.500, 3.400 mortos no Brasil.
com mais de 1.060 mortos aqui em São Paulo. E olha o transporte coletivo, ó. Olha o transporte coletivo, ó. Olha o transporte coletivo. Estação da Luz lotada. Isso porque nós mostramos agora que o trem passou. Mas já tem aí, tem imagem que não dá para ver o chão. E o transporte coletivo foi reduzido. Segundo o secretário, porque ele tem que vacinar os operadores aí. Por que o Dória não manda vacinar os operadores do metrô e de trem e de ônibus? Por que não manda vacinar? Então reduziram a frota. Eu acho que foi por causa de 1 bilhão de prejuízos que eles tomaram e aí o foco da ciência do Estado vai para o espaço e não quer tomar mais 1 bilhão de prejuízo e reduz a frota estadual. A frota municipal já havia sido reduzida e o povo está simplesmente se ferrando aí de uma situação já inominável. E agora, com o aumento de gasolina, óleo diesel nem se fala, né? Vai direto para o preço. Mas aumento de gasolina, os caras vão deixar de usar carro e vão para onde? Vão para trem, metrô e ônibus. E vão lotar ainda mais essa bagaça. Tem o povão falando aí, só no nosso, meu compadre. Põe aí, na tela. Cadê os... Com o marido sem conseguir trabalhos como pintor, a Sara ficou aliviada ao receber a ligação da escola da filha mais velha para receber um kit merenda. Eles me ligaram, falaram, então, mãe, tem aqui um kit merenda. Falei, amanhã mesmo eu vou pegar, hoje não dá mais tempo, porque a escola daqui da minha casa é mais ou menos 40 minutos, 1 hora a pé, né? E eu não estava sem dinheiro para ônibus, fui a pé. Ao chegar na Escola Estadual 20 de Agosto, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, a Sara recebeu o kit e seguiu direto para a clínica onde a mãe passaria por uma consulta. Foi só quando chegou em casa que viu o que tinha ganhado. 2 quilos de sal, que já vence esse mês, e um pacotinho de bolacha amanteigado. A Gabriele, que está no 8º ano, imaginou que ganharia a mesma coisa que come no lanche da escola e que poderia dividir com os irmãos mais novos, de 4 e de 5 anos. Eu imaginei uma bolacha, um leite, um achocolatado, um açúcar. Sinto uma humilhação, porque uma coisa dessa não é, sabe, uma coisa para uma pessoa, para um cidadão comer. Datena, não foi engano não, viu? Porque junto com o kit veio também um termo de doação que diz exatamente o que viria. Um pacote de biscoito de chocolate e outros 2 de sal. Os produtos estão com vencimento até o fim deste mês. Quando eu postei nas redes sociais, várias pessoas eu também recebi. Nossa, meu filho recebeu igualzinho e já está na validade também. Já vai vencer agora, já está vencendo esse mês agora. A mãe da estudante também afirma não receber o auxílio merenda no valor de R$ 55 desde o ano passado. A Secretaria Estadual de Educação informou que não deixou de pagar o benefício e negou que a entrega dos produtos faça parte do auxílio merenda. Não tem absolutamente nada a ver com kit merenda. Essa doação desses alimentos são alimentos que estão perto do vencimento. Em função da aquisição desses alimentos e da pandemia, onde a gente tem um número menor de estudantes frequentando as escolas, é feita a doação para as famílias que manifestarem interesse. É isso aí que eles dão para a família deles comer? Para a mulher dele, para o filho deles? Não é isso aí que eles dão. Então por que para a gente eles vão dar? Só porque a gente é pobre? É humilhação isso aí. É vergonhoso. É que eles mudam, né? Primeiro dizer, olha, kit alimentação e tal, que nem o Dória diz que está dando ajuda social aqui para 30 mil pessoas no estado de 43 milhões. O que adianta isso? O que adianta dar ao auxílio emergencial do governo estadual? O que adianta? 30 mil, são 30 mil pessoas que são beneficiadas no meio de 43 milhões. É uma gota d'água no oceano. Quer ajudar, ajuda direito. É o estado mais rico do Brasil, é a cidade mais rica do Brasil. É um dos orçamentos maiores de muitos países aí, entendeu? É o 3º orçamento da União, São Paulo. Não tem cabimento, não tem lógica o cara distribuir biscoito com sal. E ela falou muito bem, o meu comentário é o comentário dela. Vai comer você e a sua família biscoito com sal. Chega à noite lá e fala assim, vamos jantar aqui, o que tem hoje? Biscoito com sal e água da torneira. Se a Sabesp não cortou porque não pagou a conta. Então é biscoito, água e sal. Vai comer isso aí para você ver se é legal. É o que eu pergunto para o Paulo Guedes. Nem o café da manhã dele e da família dele deve superar os R$250. Entendeu? É a mesma coisa. Isso é lamentável.
É lamentável. Tem o Só no Nosso aí do povão chiando e também o kit da Band não é água e sal. O kit da Band é a generosidade dos brasileiros, aqueles que doam, né, e aqueles que fazem essas doações chegar até quem está morrendo de fome e quem está comendo biscoito com sal. Eu já ouvi biscoito com sal. Não é? Então você, por favor, pegue o seu celular, encoste nesse QR Code e doe o que você puder. De centavo a 1 milhão, o que vale é o gesto, o que vale é o seu coração. Quase 40 milhões, acho que já ultrapassamos 40 milhões, hein? Esse sábado a gente bate a marca de 40 milhões que serão transformados em doações, já estão sendo transformados em doações à Central Única de Favelas, a Gerando Falcões e a Amigos do Bem, não é? E 10 mil toneladas de alimento. Não é biscoito de água e sal, não. Sabe, a generosidade do povo brasileiro, ela é muito mais importante e mais legal que a do governo brasileiro, de uma maneira geral. Estadual, federal, municipal. E tem dinheiro pra caramba aqui em São Paulo. Os caras estão fazendo o quê com dinheiro? Se ele continuou ganhando com o ICMS às custas de empresas que quebraram. Se o imposto continuou subindo com empresas fechadas, bares, restaurantes, lojas e tudo mais, academias e tudo mais. Onde está esse dinheiro aí? Por que não dá para o povo? Vai dar água e sal para o povo, biscoito e sal com água para o povo? Isso é piada. Sem trabalho, brasileiros usam o auxílio emergencial. Antes disso, dá um Só no Nosso aí para o povão chiar. Mas põe o povão chiando aí de norte a sul do Brasil. Deixa eu ver na tela. Aí, Datena, como que tá nosso trem aí, ó? Só no nosso, hein? Só no nosso. Manda ele ficar com os R$250 lá, sustentando a família dele, pra ver se ele consegue, aí, ó. O pessoal tudo vindo trabalhar, porque nós tem que sair de casa pra trabalhar, porque com R$250 não dá, não. Só no nosso. Isso aí, Datena, hoje é só no nosso. Olha a classe dos músicos, né? Aí vem esse auxílio de R$150 aí, e as coisas vão ficando mais difíceis. Cantores vendendo instrumento musical, colocando anúncio, né? É isso aí, né? Um dia vai ser no deles, mas hoje é só no nosso. Vou contar uma coisa para você. É impressionante, é lamentável que esses governantes não ouçam o que os brasileiros querem dizer. Fica uma briga política, jurídica, já polarizando as eleições de 2022. Todos os políticos falam, os ministros do Supremo falam, não se pode politizar a doença, não se pode falar em política agora. Mas o que eles estão mais fazendo em Brasília é visar 2022. Hoje a decisão do Lula, se ele vai ser julgado em plenário, ou se de repente o julgamento aí, do plenário pode alterar o que seria o julgamento da segunda turma. A discussão é para ver se o Lula vai ser candidato ou não vai ser candidato. Vai poder ser candidato ou não ser candidato. Se de repente o plenário decidir contrário ao que decidiu o Fachin, ele não vai ser candidato. Então essa é a discussão hoje. Ao invés de estarem discutindo o Brasil, estão discutindo isso. A CPI, da pandemia, que já passou, não adianta mais discutir. Eu acho que ela tem que ser abrangente mesmo. Quem errou tem que pagar pelos erros que cometeu, e acabou. E cometeu-se erros e roubou-se desde Brasília até os estados brasileiros. É gente roubando pra caramba. Quem roubou, prevaricou, usou mal o dinheiro público, tem que pagar por isso e pronto, acabou. Tem que pagar por isso. Entendeu? Se saiu a notícia, que notícia que saiu? Olha, atenção, cadê? Tem gente em Brasília já? Já tem gente em Brasília? Ô, Garrafa, saiu a notícia aí do julgamento do Lula, é isso? Ou tem gente em Brasília para falar comigo? Tem gente em Brasília já para falar comigo? Se não tem, vão botar daqui a pouco. Mas, ô, Garrafa, e esse caso do Lula, como é que ficou? Nesse momento, a ministra Carmen Lúcia forma a maioria, portanto, anulada as condenações envolvendo o ex-presidente Lula na Lava Jato. Essa é a maioria, a sessão continua.
a sessão continua, mas ainda não tem definição. Tem definição ou não? Tá definido porque já formou maioria, então tá anulada a condenação do ex-presidente Lula. Já formou maioria, não ouvi, já formou maioria. Formou maioria. Bom, se formou maioria, a ministra Carmen Lúcia, que mudou o voto, né, naquela primeira posição que ela tinha a respeito desse caso do Lula, o Lula continua candidato. Esse é o detalhe. E ninguém se fala em arrumar mais que R$250 para o povo. Até agora ninguém fala em vamos arrumar R$250 para o povo. Olha, em alguns casos até o Supremo, que eu respeito demais, também chega a se meter no meio de política de uma maneira que não deveria ter interferência de poderes. Não nesse caso específico, porque apesar de 4 anos sentado em cima desse processo, o Fachin resolveu julgá-lo numa hora em que a pandemia é o epicentro da doença. Se o cara não teve um julgamento justo, ele que tem um julgamento justo. E que se ele seja candidato e seja julgado nas urnas. Se o povo acredita nele, vai votar nele. Se o povo não acredita nele, não vai votar nele. Que ele seja julgado nas urnas. É o que todo mundo é. Né? No fim, é o que todo mundo é. Mas ele não teve um julgamento justo. Como ele não teve um julgamento justo, o Palocci vai falar que não teve e devolveu 100 milhões e confessou crimes. Mas vai falar que não teve um julgamento justo. O Cunha vai falar que não teve um julgamento justo, vai para a rua, entendeu? O Gedel vai falar que não teve um julgamento justo e vai para a rua. Espera-se aí com essa decisão do Supremo, o Lula continua candidato. Põe aqui, Lula continua candidato. Não é isso, o Caian Messina, direto de Brasília? É isso, Caian? Lula candidato. Exatamente, Datenão. É isso mesmo. Por 6-1, o Supremo Tribunal Federal acaba de formar maioria e, por enquanto, Luiz Inácio Lula da Silva vai concorrer na próxima eleição, porque o Supremo acaba de entender que todas as condenações a que o ex-presidente da República foi imposto já não tem mais validade. Se ele não foi condenado, Datena, logo ele não é atingido pela lei da ficha limpa. Então, será candidato sim. Eu ia chiando aqui que os caras botaram Lula elegível. Pô, não é mais fácil? Lula candidato. É mais fácil, é elegível. Pô, quem que escreveu isso aí? Monteiro Lobato? Foi por isso que eu estava chiando aqui. Então, Lula continua candidato, simples assim. Que ele seja julgado nas urnas, exatamente, como todo brasileiro que se predispõe a algum cargo público. Se o povo acredita que ele não roubou, que vote no Lula, que gosta do Lula. Se ele acha que o Lula não roubou, vote nele. Quem acha que ele roubou, quem acha que ele é culpado, e daí por diante, porque sabe quando ele vai ser condenado daqui para frente? Nunca mais. Vai prevaricar processo, e é possível que quando tentem processo contra ele já possa até ter sido eleito presidente ou não. Você entendeu? Então, julgamento por Lula não vai ter mais. Pode esquecer. Não vai ter mais julgamento por Lula, pode esquecer. Se tiver, vai para segunda instância, terceira e acabou, não vai ter mais. Então ele vai ser julgado pelas urnas. Quem acredita que o Lula roubou dinheiro dos cofres brasileiros ou ajudou a roubar, não vai votar nele. Quem gosta do cara vai votar nele. É o julgamento das urnas, como qualquer um, mesma coisa com o Bolsonaro. O Bolsonaro é responsável pelo que está aí? Não, não é. Então eu vou votar nele, porque eu gosto dele. Não vou votar nele, eu vou votar no outro. Esperemos que apareça alguém além do Lula e do Bolsonaro para que a gente tenha a chance de opção, de escolha também, a não ser Lula e Bolsonaro, que é péssimo essa polarização no momento difícil da história do país. Mas o Lula vai ser julgado, na realidade, pelas urnas. Como o Bolsonaro vai, como o Ciro vai, como o Luciano Huck se sair vai, como qualquer um se sair vai ser julgado pelas urnas e fim de papo. Obrigado, Caian Messina. Beijo da família e bom passeio de iate aí no Lago Paranoá. Sem trabalho, brasileiros usam o auxílio emergencial para pagar contas ou comprar comida. Roberta Scherer, como pagar conta e comprar comida? Quem escreveu isso aqui? Como é que você vai pagar conta e comprar comida com auxílio emergencial de R$250? Estão de sacanagem comigo. A matéria deve dizer o contrário, né? Que não dá para pagar conta e comprar comida. Como é que você tem? Nem um mágico de Oz consegue pagar conta e comprar comida com 250 conto.
Isso é uma piada. Está parecendo o biscoito de água e sal que o Estado de São Paulo está dando aqui, o auxílio de sal e biscoito de auxílio aqui. Isso é uma sacanagem. O auxílio para 30 mil pessoas no meio de 43 milhões de pessoas. Roberta Scherer, na tela o Latino. O Nerildo vai a todo lugar com o currículo embaixo do braço. Mas arrumar emprego está difícil. 20 currículos já deixei por aí. Agora vou imprimir mais um pouco para entregar de novo. Então é procurando emprego e segurando a conta com auxílio. Com certeza. Estou há 2 semanas em casa. Eu acho que já mandei uns 200 currículos. Junto com ele, o amigo e colega do tempo em que trabalhavam como metalúrgicos, Luiz, que está na mesma situação. Vai fazer 1 ano desempregado. Quer parecer, tô dentro. Está com conta atrasada, falta de comida mesmo em casa, como é que tá? Lá só tá passando as contas atrasadas, mas comida nós temos para comer. As contas tá tudo atrasado. A prioridade tem sido comida na mesa mesmo? Primeiro lugar, comida, as contas depois, né? Datea, nessa nova leva do auxílio emergencial, começou a ser paga hoje para quem foi beneficiado e nasceu em abril. A média de valor recebido é R$ 250. Moradora do Jardim Ângela, na zona sul da capital paulista, Georgia está desempregada e tem 3 filhos para alimentar. O auxílio vai ser depositado no fim do mês, mas a grande angústia é para conseguir um emprego. Eu trabalhava antes da pandemia, aí veio a pandemia, estou em casa. Eu vivo da ajuda da minha mãe, dele, entendeu? No que eles podem me ajudar. Aí a gente se sente nada, né? Não é capaz de nada, não tem para onde correr. Você manda currículo, ninguém chama, você vai atrás. É como se as portas batessem na sua cara, sabe? Você fosse incapaz de arrumar um emprego hoje em dia. A Dalva é catadora de material reciclado e hoje foi receber o Renda Básica, auxílio da Prefeitura de São Paulo. Estava ainda sem certeza do valor que receberia quando fez as contas das principais urgências. No momento eu tenho uma conta de água para pagar e gás para comprar. Quanto que a senhora já gasta na água e nesse gás? A água está saindo de 24 a 27, 28 reais. E o gás, R$90 o mínimo. É todo o valor do auxílio mais um pouquinho da reciclagem que eu pego. E aí com a reciclagem a senhora compra comida, essas coisas? Geralmente, ultimamente agora, a gente está recebendo uma cesta básica de auxílio, né? E o resto a gente vai contornando, vai vendendo um materialzinho aqui, vai lá compra um açúcar, vende outro materialzinho, vai lá e compra um óleo. É apertado, né? É apertado, mas a gente tem que sobreviver de alguma maneira, né? Olha, será que esse ministro da Economia, lá no palácio dele, não consegue entender? A mulher, para pagar água e o gás, ela gasta 150 pau. O que ela vai fazer com R$100 para comprar comida? Se tem quilo de carne de primeira, que o pobre nem pensa em passar perto, que custa mais de R$100. Se a carne de segunda está 40, 50 pau o quilo. Se a bandeja de ovos está quase R$30, uma bandeja de ovos. O que o cara vai fazer com R$250? A moça falou, mas a gente vende alguma coisa de casa para poder comprar comida. É sobrevivente, como a história daquele cidadão que vendeu tudo que tinha em casa, tudo que ele podia vender, até a geladeira, mesmo porque não tinha nada para botar dentro. E só chorou quando vendeu o brinquedo dos filhos. Porque quando ele vendeu o brinquedo dos filhos, o cara falou, eu perdi a minha dignidade, nem brinquedo eu posso dar para os meus filhos. Mas ele preferiu optar e fez certo, coitado, ele não podia fazer outra coisa, em dar comida para os filhos. Aí aparecem os filhos brincando com um bonequinho de papel. Será que esse ministro não entende que R$250 transforma o povo em pedinte, transforma o povo em parar em semáforo e pedir, pelo amor de Deus, por uma moeda para tentar completar alguma coisa, para comprar 1 litro de leite, que está um abuso, comprar 1 quilo de feijão e de arroz, que estão um abuso, o feijão e o arroz, que é o básico do brasileiro. Comida com proteína é muito difícil, ovos, 25 a cartela, ovos, pé de frango, 8, 9 pau. Você entendeu? Não tem cabimento. Sem falar em carnes nobres ou carnes de segunda. Tem quilo de acém a mais de R$33. É impossível com R$150. Não dá mais. É um absurdo. Olha, falando nisso, teve um flagrante de roubo. Onde foi, hein, ô Garrafa? Onde é que foi? Fala no microfone aí, ô Garrafa. Onde é que foi o roubo? Foi no bairro do Sacomã. O que é? A mulher estava saindo de onde? Não é nada disso. Não é nada disso. É uma senhora aqui saindo
De onde? Ela estava o quê? No mercado? Onde é que ela estava, Garrafa? Ela estava estacionando, saindo do carro, ela fez compras, parece até uma farmácia, e aí ela está saindo do carro. Vão passar agora 2 criminosos na imagem. Ela está tirando as sacolas e eles estão chegando aí. Esses são os bandidos da Atena, eles vão atacar agora essa mulher. E é isso que eles fazem, simula que está com alguma coisa na mão, a gente não sabe ainda se é um revólver ou alguma coisa, puxa a sacola, entra no carro e vai roubar o carro. A mulher fica parada, mas logo na sequência ela não entende muito bem o que está acontecendo, mas ela vai partir para cima dos criminosos da Atena, ela vai brigar com os criminosos da Atena. Olha, eu estou vendo as imagens aqui. Ela vai para cima, o cara ainda tenta levar o óculos dela, ela vai para cima, ela correu um risco enorme. Os bandidos não deviam estar armados, porque se estivesse armado o cara ia atirar nela. Ela briga contra um bandido, aí se tivesse com arma, com certeza eles iam matar essa senhora. Com certeza. Ela é corajosa, a gente tem que aplaudir sempre a coragem, mas nesses casos a coragem costuma, da realidade, levar a vida das pessoas corajosas. Não resista a assalto. Eu louvo, que é uma mulher muito corajosa mesmo, mas ela podia ter morrido ali. Ou na base da pancada, ou ser atropelada pelo próprio carro, porque estavam em 2 esses mamanjos. Aí aparece o policial. Me dá a imagem do policial chegando ali, por gentileza. Ela brigando com os caras, é a melhor imagem. Essa imagem parada no ar não dá. A imagem dela brigando com o cara e depois o policial com a arma na mão. Se a polícia não chega, podia terminar muito mal o roubo que essa senhora, a princípio, impediu. Mas se não fosse a polícia, esses caras poderiam até passar com o carro em cima dela. Ela é corajosa, eu não vou negar que ela é corajosa, mas há casos em que a coragem pode levar à morte. Então, não reaja. Não reaja. A polícia chegou, prendeu os bandidos imediatamente e salvou a mulher. Não é isso, Maxwell? Exatamente, Datena. Isso foi aí na região do Sacomã, na rua Epiacaba. Essa senhora estava saindo do veículo, né, como nós podemos ver nas imagens, entrando aí nesse prédio, quando esses 2 criminosos a surpreenderam. Veja que ela toma até um susto, né? Ela não percebe a chegada deles. Fica um detalhe, Datena, a importância de nós estarmos atentos ao sairmos do veículo. Ela estava ali entretida ali com as sacolas, com o celular, e não percebeu a chegada deles. Aí, em seguida, ela, adotada ali de uma coragem, resolve reagir, né? Partir para cima desses criminosos. Você destacou, a Polícia Militar não recomenda que as pessoas reajam, porque se eles estivessem armados, eles não estavam armados, se estivessem armados, poderiam ter atirado contra ela, muito próximos, né? Poderiam ter acertado o rosto dela, enfim, região do tórax, e o desfecho poderia ter sido muito triste. E aí, felizmente, graças ao trabalho da Polícia Militar, o trabalho preventivo realizado pelos patrulheiros, vou destacar soldado Emílio e soldado Marim, atentos ao policiamento, passando pelo local, observaram essa ação imediatamente, com a arma na mão, renderam esses 2 criminosos, o algemaram e os levaram para a delegacia. Eles já estavam com o celular dela, né? Já tinha tomado o celular, colocado no bolso, e já estavam prontos para sair com o veículo, no momento em que foram surpreendidos e presos pela Polícia Militar, Datena. Não é que eu esteja reclamando que a moça reagiu. Pelo contrário, eu acho ela uma moça muito corajosa. Eu só estou dizendo que está provado por estatística que normalmente quem reage ou morre ou é baleado, fica gravemente ferido, ou se o cara não tem arma, dá pancada, estão em 2, passam com o carro em cima da pessoa. Eu louvo a coragem dessa mulher, ela é corajosa pra caramba. Eu dou parabéns a ela, mas não faça isso, que normalmente não termina assim. Se não fosse a polícia aparecer, provavelmente esse caso ia terminar de outra maneira. No mínimo, o carro dela ia ser roubado, mas ela correu um risco de morte aí muito grande. Se não aparece a polícia, então não vale a pena reagir. Não é que não reagindo você vai sobreviver. Às vezes você não reage e é morto. Mas só que a chance é muito maior de você sobreviver se você não reagir. Tá? Temos o caso aí de um roubo de carro e a gente tem imagem de cima lá do Jabaquara. O cara roubou carro e capotou da perseguição policial. Antes disso bateu em 3 carros. Tem o vídeo aí. Cadê o vídeo do cara capotando? Tela grande, ó. O momento em que o cara capota o carro, olha lá, ó, já vem capotando o carro, mas antes ele já havia batido em 3 carros. Foi no Jabaquara, tem imagem de baixo e tem imagem de cima, o carro capotando ali. Eu não sei quantos ocupantes aí dentro desse carro roubado, não é? Mas não se feriram com gravidade pelo jeito. Vaso ruim não quebra, né, o Maxwell?
Pois é, Datena, era um criminoso, né? Ele estava conduzindo esse veículo, ele praticou o roubo, foi praticado um roubo por 3 criminosos instantes antes, Datena. Eles roubaram esse veículo e aí fugiram, né? E aí depois apenas um estava conduzindo, os outros 2 acabaram fugindo e esse que estava conduzindo colidiu em outros 2 veículos e acabou capotando. As viaturas já estavam logo atrás, viu, Datena? Já tinham identificado o veículo, já estavam perseguindo, né, acompanhando o veículo, e aí ele colidiu em outros 2 carros e acabou capotando. Não se feriu, incrivelmente, as imagens são impressionantes, podemos imaginar que ele tenha se ferido, mas incrivelmente ele não se feriu, foi preso e encaminhado ao distrito policial. Se é o dono do carro, ou se é a vítima que está dentro do carro junto com os bandidos, morria a vítima e os bandidos não fariam nada. Vaso ruim não quebra. Antes disso, os bandidos expuseram aí várias pessoas em velocidade, podiam ter atropelado alguém, bateram em 3 carros, provocaram danos materiais, ainda bem que não feriram pessoas, mas bateram o carro, tombaram o carro, capotaram o carro. Outro roubo de carro que a gente mostrou, foram 2 só hoje à tarde que nós mostramos. Deve ter acontecido muito mais e a polícia chegou a impedir, mas a polícia estava bem atrás, iria abordar esses bandidos com certeza. Não sei se haveria troca de tiros ou não sei se estavam armados ou não, mas eles capotaram antes e o capotamento, o vídeo que a gente tem aqui é exclusivo, do capotamento do carro. Tá? Foi por pressão da polícia que esses bandidos foram pegos aí. Tomara que o dono do carro tenha seguro do carro, mas o mais importante é que ele foi salvo e a sua vida está preservada. O carro pode tomar um prejuízo grande, mas tenta comprar outro mais na frente. Se perde a vida.